Olá, pessoal! Sejamos todos bem-vindos a mais um momento dos episódios diários em que estamos estudando, trabalhando, desbravando, conhecendo o livro Pão Nosso. Estamos no capítulo 21, intitulado Mar Alto. No começo desse capítulo, tem uma passagem que Emmanuel traz do Evangelho de Lucas, lá no capítulo 5, versículo 4, em que há a seguinte mensagem: E quando acabou de falar, disse Jesus a Simão: Faz-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Essa passagem, para mim, é uma das passagens mais bonitas do Evangelho. Porque nessa passagem, Jesus procura Simão Pedro em um momento de dificuldade. Relata o evangelista Lucas, no começo do capítulo 5, que Simão Pedro e seus colegas de trabalho, que eram pescadores, estavam trabalhando, saíram a pescar, lançavam as redes e não vinha nada. E bateu ali uma aflição, uma angústia, um desespero, como se a vida não apresentasse resposta, como se Deus os tivesse abandonados. E então Jesus aparece e começa ali a estabelecer um diálogo. Pede para Pedro jogar novamente a rede. E Pedro, desconfiado, fica cético, não acredita. É como se ele dissesse: Jesus, acabei de jogar. A gente passou um tempão aqui e não conseguiu um peixe, e agora vai conseguir? E Jesus insiste com Pedro. E eis o grande detalhe da passagem, que às vezes passa desapercebida. Jesus insiste conosco. Por quê? Porque ele sabe que as nossas aflições têm tempo para terminar. Ele sabe que por intermédio de um processo de fé, a equipe de Deus nos ajuda a dissipar o nosso peso. E com aquela existência, Pedro lança a rede, desacreditado. Quando puxa, leva um susto. Adaptando o exemplo, era tanto peixe, que a rede rasga. E ele se volta para Jesus, surpreso e agradecido. E fala para o Cristo: Senhor, se afasta de mim, porque eu não sou digno de você. Aí Jesus novamente acolhe Pedro, fala palavras de vida eterna, palavras de calmaria, palavras de ponderação, e é daquela passagem que se reverbera a lição: vem que eu te farei pescador de homens, por exemplo. E Jesus quer dizer com isso, com essa insistência, que quando nós estivermos em um processo de aflição, não desacreditemos. Não desacreditemos em si. Não desacreditemos em Deus. Não desacreditemos na obra do Nazareno. E o que significa a obra de Jesus? A obra de Jesus significa um grande oceano de oportunidades, no qual nós estamos imersos. E o oceano, ele é composto por uma dinâmica da maré, que às vezes a maré está alta e às vezes a maré está baixa. A maré, às vezes, pode até estar tranquila, mas a maré nunca está parada. Da mesma forma é a vida. A dinâmica da vida na qual nós estamos imersos. Por um processo de uma lei natural, que é a lei de ação e reação, ou a lei de causa e efeito, tudo tem um propósito. E às vezes a gente passa por uma situação difícil
que não nos deixa, por exemplo, dormir. A gente passa por uma noite de insônia rezando a Deus para poder adormecer, pensando em problemas. E é natural que, diante das dificuldades, nós baixemos a guarda. Mas não devemos desacreditar. No final do episódio passado, quando estávamos fazendo a associação com o estudo de hoje, trouxemos uma frase, um brocárdio, uma frase popular, um ditado popular, no sentido de que mar calmo não faz bom marinheiro. O mar alto, conforme Emmanuel traz a reflexão para a manhã de hoje, significa as nossas vicissitudes, significa os nossos desafios, as nossas dificuldades. E não nos preocupemos quando a maré estiver agitada, porque quem está no leme é Jesus, não é a gente. A gente é mais um passageiro do barco. E Jesus, como capitão do nosso barco, ele tem como se fosse uma visão mais panorâmica. Nós estamos aqui sentados no barco, vemos o mar em uma perspectiva horizontal. As ondas que aparentam serem altas só são assim para a gente. Porque para o grande capitão, que é o Cristo, o capitão do nosso mar, o capitão do nosso oceano, que é quem está no leme, ele vê as ondas além. Ele vê além daquele mar agitado. E ele sabe que depois do mar alto vem a calmaria. E ele vem nos dizer isso lá no capítulo 16, versículo 33 do Evangelho de João. Abre aspas. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Fecha aspas. O mar alto que porventura nós estejamos passando é uma condição natural para nós chegarmos a outros portos, para nós chegarmos a outras terras. E nesse processo de navegação, temos a parceria do Cristo. Temos a possibilidade de exercermos a nossa fé pelo Evangelho. Lá atrás, há aproximadamente 10 anos, um colega de movimento espírita do Rio Grande do Norte, Bridenô, eu sou de Natal, esse meu sotaque eu sou de Natal. Uma vez eu estava falando com ele sobre os processos da vida, sobre as vicissitudes da vida. E Bridenô me ensinou uma coisa que eu nunca esqueci. Que toda vez que eu passo por um mar alto, por um maremoto, por um terremoto, por uma situação difícil, eu me lembro desse ensinamento de Bridenô. Ele disse o seguinte: Mário, a nossa vida é como se fosse um barco. A gente vai conduzindo, mar adentro. O mar é a eternidade, oceano é a eternidade. A gente vai conduzindo, oceano adentro. E o que é que acontece? Às vezes a gente se desgarra do Evangelho. É quando vem a tempestade. E ele falou naquela época. E quanto mais for a tempestade, mais nós devemos nos socorrer ao Evangelho. Segundo Bridenô, abre aspas, o Evangelho é um porto seguro. Quanto mais a gente lê, estuda e se fortalece, mais o mar se faz calmo. Quanto mais a gente se desgarra, mais o mar se faz alto. Finalizando a intervenção da manhã de hoje, alguns recortes do texto. Emmanuel vem falar o seguinte: este versículo do Mar Alto nos leva a meditar nos companheiros de luta que se sentem abandonados na experiência humana. Ele vem falar que as nossas horas amargas pertencem
a todos nós, é condição do espírito imperfeito. E olha o que ele fala. Se alguém as não viveu em determinada região do caminho, espere a oportunidade, porquanto, de modo geral, quase todo espírito se retira da carne quando os frios sinais de inverno se multiplicam em torno. Se você ainda não passou por um processo de sofrimento, você não sabe o que é bom. Você não sabe o que é bom. Porque sofrimento nós temos o tempo, a fé e o tempo. Tente mentalizar o último sofrimento que você viveu. Você pode até estar vivendo um hoje, mas tenta lembrar de um que você pensou que não ia dar conta e está aí. Assim como eu, aos trancos e barrancos, contando história. Aí ele vem falar, fechando o capítulo, Deus nunca deixa os filhos desamparados. Assim, se te vês presentemente sem laços domésticos, sem amigos certos na passagem transitória do planeta, é que Jesus te enviou a pleno mar da experiência, a fim de provares tuas conquistas em supremas lições. Emmanuel quer dizer que quanto mais nós nos sentirmos desamparados, mais nós temos Jesus conduzindo a nossa vida. Nós temos família espiritual e família corporal. Se a gente pensa que a família corporal nos isolou, nos abandonou, existem inúmeros espíritos que nos ajudam. Até o próximo episódio, em que trabalharemos o tema inconstantes. E uma reflexão: como você lidar com as inconstâncias da vida? Até a próxima! Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades.